O tema da aula de hoje é razão. Considere as situações a seguir. No treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Ela está em um bom dia. Para comparar o número de saques que deram certo com o total de saques de Cláudia, podemos usar uma fração. Número de saques certo, 9. Total de saques, 10. Neste caso, o número obtido mostra o rendimento de Cláudia nos saques, ou seja, 9 décimo é o total do rendimento que Cláudia teve no jogo de vôlei. Ou seja, ela foi muito boa, né? Ela só errou um saque. Segundo exemplo. Em um concurso com 240 candidatos, disputam entre 120 vagas. Vamos comparar esses dois números, dividindo o número de candidatos pelo número de vagas. 240 dividido para 120. No caso, nós temos aqui 240 dividido para 120 é 2 e 120 dividido para 120 é 1. Dizemos que há 2 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vaga é 2 para 1. Ou, dividindo o número de vagas pelo número de candidatos. Número de vagas, 120. Candidatos, 240. Simplificando novamente por 120. 120 dividido para 120 é igual a 1. 240 dividido por 240 igual a 2. Dizemos que é para cada número de vagas. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Vamos comparar esses dois números, dividindo o número de candidatos pelos números de vagas. 240 dividido para 120 é igual a 240 sobre 120. Podemos simplificar o 240 por 120. 240 dividido para 120 igual a 2, né? Porque 120 é metade de 240. 120 dividido para 120 é 1. Como a gente sabe, todo número dividido por ele mesmo é 1. Dizemos que há 2 candidatos para vagas, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1. Ou, dividindo o número de vagas pelo número de candidatos, nós vamos ter que 120 dividido para 240 vai ser igual a 120 sobre 240, que é igual 120 simplificado por 120 é 1. 240 dividido para 120 é 2. Logo, dizemos que para cada vaga há 2 candidatos, ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 2. Observem que sempre o número que tiver em cima a gente vai dizer. Por exemplo, aqui primeiro é o 120. Então, o número de vagas, que é 120, é de 1 para o número de candidatos, que é 2. Então, a razão é de 1 para 2. Situações apresentadas, comparamos dois números usando uma divisão. O quociente obtido é a razão entre esses dois números, tomando na ordem considerada. Sendo A e B dois números racionais, com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A para B, que pode ser representado dessas duas maneiras. A razão de A para B pode ser lida de uma das seguintes maneiras. Primeira, razão de A para B. Segunda, A está para B. Terceira, A para B. Os termos de uma razão recebem nomes especiais. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número consequente.
nesse caso aqui, A para B, nós temos que A é o antecedente e B é o consequente. Se tiver representado em outra maneira, nós podemos também chamar o A de antecedente e B de consequente. Vejamos mais algumas situações. Observe esta cena. Susan está praticando basquete. Sexta. De 15 arremessos à cesta, acertei 9. Qual é a razão entre o número de acertos e o número de total de arremessos à cesta feito por Susan? 9 para 15. 9 acertos do total de 15. Então a gente sempre vai simplificar essa fração, né? 9 quintos. Então, 9 dá para simplificar por 3 e o 15 também dá para simplificar por 3. Logo, 9 dividido para 3 é 3 e 15 dividido para 3 é 5. Nós temos que ficou como? A razão ficou 3 para 5, ou seja, para cada 5 arremessos à cesta, Susan acertou 3. Exemplo 2. Qual é a razão entre a área da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Para calcular, devemos expressar as medidas nas mesmas unidades, ou seja, a região 2 ela está em metros. Então, para podermos comparar, nós devemos deixar na mesma unidade de medida. Vamos transformar os metros em centímetros. Para transformar metros em centímetros, basta multiplicar por 100. 1 vezes 100 é igual a 100. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1,2 vezes 100 é igual a 120. Então, 1,2 metros é igual a 120 metros. Vamos agora calcular a área de cada região retangular. Para calcular a área, a gente vai multiplicar a largura vezes o comprimento. 60 centímetros vezes 40 centímetros vai ser igual a 2.400 centímetros quadrados. Agora, a área da região retangular 2. 120 centímetros vezes 100 é igual a 12.000 centímetros quadrados. A região. Agora, a razão. A razão de A1 sobre A2 vai ser igual o valor da região A1, que vai ser igual a 2.400 para 12.000. Vocês têm que lembrar o quê? Que sempre que a gente for calcular a razão, nós devemos deixar ela na forma irredutível. Como assim? Transformar ela em números primos, ou seja, nós devemos transformar a fração em números primos, ou seja, dividir o máximo possível. Como é que a gente vai simplificar 2.400 e 12.000? Nós podemos simplificar por 2.400. 2.400 dividido para 2.400, 1. E 12.000 dividido para 2.400 é igual a 5. Logo, a razão vai ser de 1 para 5. Ou seja, a área do retângulo 2 equivale a 5 vezes a área do retângulo 1. A razão entre duas grandezas da mesma espécie é o quociente do número que exprime as duas medidas, sempre tomadas na mesma unidade.